Amém, queridos, de graça e paz. Boa noite para todos. Irmãos, eu vou ler um texto aqui da Palavra de Deus e o tema da aula de hoje vai ser Samuel, Saul e a feiticeira. Na verdade, vai ser uma introdução a esse episódio registrado na Bíblia, né? Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 3 em diante. É um relato eu posso dizer contraditório, não contraditório pela Bíblia, mas contraditório pelos comentaristas. Muitos literalmente acreditam que nesse texto que vamos ler, quem apareceu numa sessão espírita tenha sido o próprio profeta Samuel, que já havia morrido há pelo menos 2 anos. E nós vamos, no decorrer das aulas de hoje e semana que vem, provar por A mais B que quem apareceu ali não foi Samuel, mas foi um demônio. Ou, em última instância, foi a própria pitonisa, ou adivinha, que estava manipulando toda a situação. Eu vou estar lendo aqui o texto, primeiro livro de Samuel, quem quiser acompanhar ou anotar para ler depois. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 3 a 25. Um texto longo, mas necessário. Diz assim: Samuel já havia morrido, e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os espíritas. Você vê, o próprio Saul, quando estava em comunhão com Deus, tinha o Espírito Santo, ele expulsou os médiuns e os espíritas do país, porque a ordem, segundo o Antigo Testamento, era até matar. Tá? Era uma pena capital. Isso não prevalece para os dias de hoje, mas é o que está no Antigo Testamento. Continuando, depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profeta. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoque espíritos, para que eu a consulte. E eles disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. E ele disse à mulher: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que fez Saul. Ele eliminou os médiuns e os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. E ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher disse a Saul: vejo um ser que sobe do chão. E ele perguntou: qual a aparência dele? E disse ela: um ancião vestido no manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se, rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não me responde nem por profetas, nem por sonhos. Por isso chamei para dizer-me o que fazer. Disse Samuel: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o deu a seu próximo, a Davi. Porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas,
Ele lhe fez isso hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças haviam se esgotado, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: olha, tua serva te obedeceu. Arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco para que tenhas força para seguir teu caminho. Ele recusou e disse: não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele, e a mulher também, e ele os atendeu. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um bocado de farinha, amassou-a e assou o pão sem fermento. Então ela serviu a Saul e a seus homens, e eles comeram, e naquela mesma noite partiram. Que texto macabro, por assim dizer, né? Estranhíssimo, uma manifestação demoníaca. A Bíblia relata os fatos como eles são, não quer dizer que a Bíblia está provando o fato em si, né? A Bíblia relata as falas do diabo, não quer dizer que a Bíblia é a voz do diabo, muito pelo contrário. A Bíblia relata a queda dos seus heróis, não quer dizer que esteja aprovando tais quedas, como os pecados de Davi, os próprios pecados de Saul. Claro que não foi um herói, foi temporariamente um herói, mas outros personagens da Bíblia que foram heróis da fé, estão na galeria do Heróis da Fé, lá de Hebreus 11, mas a Bíblia não passa pano quente sobre as suas falhas. Queridos, esse aqui, na verdade, o texto que lemos, já é o fundo do poço de Saul, da vida de Saul. Ele aqui já está próximo à morte, literalmente falando. Mas até chegar a esse nível, até chegar ao fundo do poço, houve uma série de caminhos errados que Saul traçou, escolhas que ele tomou, decisões que ele teve que tomar na vida que o levaram àquele estado deplorável. Saul, como os amados sabem, ou devem saber, ou deviam saber, ele foi o primeiro rei de Israel. Ele foi escolhido, queridos, por Deus para liderar toda a nação. Ele teve muitas vitórias na frente de batalha daquela nação. Porém, Saul não honrou a Deus. Ele fez um péssimo uso de seu poder. Ele abusou muitas e muitas vezes da sua autoridade como rei. Desobedeceu a Deus e, por fim, apostatou da fé e cometeu suicídio. Esse foi o final da vida de Saul. Ele começou seu reinado bem, mas terminou mal. Ele começou como um rei escolhido por Deus, mas terminou como um suicida aos pés de uma feiticeira. Começou como rei, mas terminou na lama. Começou por cima da carne seca, por assim dizer, mas terminou podre. Podre. Ele abandonou o Senhor e terminou a sua vida aos pés de uma feiticeira. Isso é o que o texto está mostrando. Ele abandonou, queridos, o Deus vivo e foi buscar a comunicação com Samuel, que havia morrido, porque Deus não havia falado com ele. Ele era um rebelde contumaz. Ele procurou comunicação exatamente porque a comunicação com os mortos, exatamente porque a sua comunicação com Deus vivo estava interrompida há muito tempo. Então, ele buscou a solução para o seu problema na mediunidade, na feitiçaria, porque Deus estava em silêncio devido à sua rebeldia e seus pecados. Em 1 Samuel 28:6, lemos, vou repetir, diz que Deus não lhe respondia mais por meio de profetas, nem por sonhos, nem por visões, nem por Urim, nem por Tumim. Ou seja, queridos, Saul havia
ouvido a voz de Deus no passado por esses meios. Deus falava com Saul por intermédio de visões, sonhos, profetas. Só que agora Deus não falou. E já que Deus se calou ao clamor de Saul, ele buscou a comunicação com os mortos, como veremos à frente. E não há comunicação de vivos com mortos. O que apareceu, o que aconteceu naquela sessão mediúnica, e nós vamos ver muito mais especificamente na semana que vem, foi uma manifestação demoníaca, invocação de demônios. Os demônios enganam as pessoas. Agora, antes de Saul participar dessa sessão mediúnica, como já disse, alguns passos foram dados por ele. Antes de se lançar aos pés de uma feiticeira, ele seguiu alguns caminhos que o levaram ao fundo do poço. Que possamos guardar o nosso coração, queridos, para não trilharmos no mesmo caminho. Há muita gente que já foi cheia do Espírito Santo, hoje está cheia de demônios. Muitas pessoas que levantavam a mão para o céu para glorificar o Senhor, conhecer da palavra, hoje em dia estão afundadas em terreiros de Umbanda, Candomblé, espiritismo e assim por diante. Então, se não tomarmos cuidado, podemos abrir brechas para o diabo e perder a presença do Espírito Santo. A Bíblia vai ser bem clara, nós vamos ver que Saul, ele foi abandonado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi retirado dele. Ou seja, antes ele tinha, depois passou a não ter o Espírito Santo e passou a ter demônios na sua vida. Que tenhamos cuidado, zelo. Quais são os caminhos trilhados por Saul que o levaram ao fundo do poço? O primeiro caminho errado que Saul tomou foi o da desobediência. Desobediência. O interessante é que quando lemos a vida de Saul, nós não vemos ele envolvido com pornografia, não vemos ele envolvido com adultério, não vemos Saul envolvido com assassinato, pelo menos antes de ser possuído por demônios. Mas depois que ele foi possuído, porque se irou, invejou Davi, teve tantos sentimentos ruins, aí sim, ele teve desejo de morte. Mas o que levou ele a essas coisas, o que? Foi a desobediência. Qual seria o contexto dessa desobediência? Israel estava em guerra contra os filisteus. Quando Samuel ele estava vivo, ele disse a Saul claramente para esperar por 7 dias antes de ir para a guerra. Porque Samuel era o sacerdote, era profeta. Samuel era juiz também. E só ele tinha a incumbência de oferecer sacrifícios. E a ordem foi: espere por 7 dias. Espere, não se precipite. Só que Saul foi obediente parcialmente. Ele esperou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. No 7º dia, Samuel não apareceu. E o povo começou a pressionar. O inimigo começou a cercar. E ele, pressionado pela multidão, ele, cansado de esperar por Samuel e pressionado pelo povo, ele ofereceu o sacrifício. Ele ofereceu a oferta para poder ir para a guerra. Porém, ele era rei e não sacerdote. Ele extrapolou seus limites e fez o que não era da sua alçada. A pior coisa que tem é a pessoa querer fazer aquilo para a qual ela não foi chamada para fazer. Ela quer ser pastor, mas não foi chamada. Ela quer pregar, mas não tem chamado. Foi aí que Samuel repreendeu, dizendo lá em 1 Samuel 13, versículo 13 e 14: tu procedestes neciamente, disse Samuel quando estava vivo ainda, falando para Saul, o repreendendo. Você não guardou o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, e o teu reino não vai subsistir, pois o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Ou seja, no primeiro pecado de Samuel, ou de Saul, Deus já havia escolhido Davi para substituir o rei Saul. Ou seja, Saul, segundo o contexto todo, ele foi pressionado pelo povo a desobedecer a Deus e obedeceu a pressão do povo, desobedecendo a Deus.
Amados, quando alguém não é fiel sob pressão, não é fiel de modo algum. Isso é fato. Geralmente nós somos provados com 2 testes básicos: o teste da adversidade e o teste da prosperidade. Somos provados quando temos pouco e somos provados quando temos muito. Saul foi reprovado nos 2 testes. Ele não soube lidar nem com a prosperidade e muito menos com a adversidade. E quando ele foi pressionado pelo povo, ele negociou seus valores e perdeu a sua alma. O segundo caminho que Saul trilhou para o fundo do poço foi a sua obediência parcial. Ele obedeceu pela metade, né? Deus havia dado uma ordem expressa a Saul lá em 1 Samuel 15. A ordem foi matar Amaleque, que era um rei filisteu, matar todo o povo e destruir com todo o rebanho. Não vou entrar no mérito aqui, né, de Deus ter mandado matar Amaleque, o povo, o rebanho, tudo, criança de peito, todos. Não vou entrar nesse mérito. Deus é soberano. Ele tem o direito de vida e direito de morte. Ele dá as ordens, ele dá a vida e dá a morte. Então, tudo teria que ser exterminado segundo a palavra de Deus. O que Saul fez? Qual foi a atitude dele? Ele deixou Amaleque vivo e os rebanhos também, todos eles vivos. Quando Samuel perguntou se ele havia cumprido a vontade de Deus, obedecido à palavra de Deus, ele disse que sim, eu cumpri toda a ordem do Senhor. Foi então que Samuel disse: e esse balido de ovelhas que eu estou ouvindo, de onde vem? Saul disse que tinha guardado as ovelhas para sacrificar ao Senhor, né? Samuel mais uma vez o reprova, dizendo que Deus estava mais interessado em obediência do que em sacrifício. Queridos, Deus está mais interessado em quem somos do que naquilo que fazemos na obra dele. Antes de Deus aceitar a nossa oferta, ele precisa aceitar a nossa vida. Obediência, queridos, é infinitamente mais importante do que sacrifício. Lembra de Caim? Falei sobre Caim na última mensagem, né? Os filhos de Deus ou filhos do diabo, foi o texto, o tema da mensagem. Ali eu falei um pouco sobre Caim. Ele ofertou ao Senhor, porém foi rejeitado. Deus não se agradou nem da sua oferta, nem da sua vida. Sabe por quê? Porque seu coração de Caim, era um poço de ódio, um poço de inveja. Era um homem contaminado com sentimentos malignos. Deus não se agradou de Caim, porque ele não era reto diante do Senhor. Da mesma maneira, querido, o coração de Saul não era reto diante de Deus, e por isso ele foi rejeitado por Deus. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós. E não sejamos as próximas vítimas. Não digo vítimas, mas aqueles que procuram o problema, né? Procuram sarna para se coçar, como diz o ditado. E foi isso que Saul fez. E foi isso que Caim fez. Eles eram seres livres. Eles não foram escolhidos por Deus para serem o que foram. Eles não foram predestinados, tanto nem Caim, nem como Saul, a um final tão trágico. Não, queridos. Foram escolhas pessoais, corações endurecidos. Mais uma vez, que Deus nos guarde de sermos como Caim e Saul. Precisamos orar, queridos, continuamente, pedindo que Deus nos dê um coração segundo o dele, um coração maleável, um coração arrependido, um coração quebrantado, que reconheça o erro, se arrependa do erro e abandone o erro. Nem Caim nem Saul tomaram essas atitudes. O terceiro caminho trilhado por Saul em direção à sua queda foi o seu ciúme doentio em relação a Davi. Queridos, há algo demoníaco, a inveja, o ciúme. Saul, ele arruinou o seu reino e a sua vida com as suas próprias mãos.
e depois tentou arruinar a vida daquele que Deus havia escolhido para ocupar o seu lugar. Isso foi o que aconteceu. Davi não pediu para ser rei. Pediu? Nunca pediu, queridos, nunca pediu. Ele não lutou pelo trono, assim como muitos lutam por um púlpito. Sonham em pregar, sonham em estar em preeminência. Não, Davi não tinha isso no coração. Davi foi escolhido por Deus quando ainda cuidava das ovelhas do seu pai. Ele foi ungido rei quando era um subalterno do rei Saul. Ele tocava harpa para Saul. Saul estava endemoniado. Saul era chamado ao palácio para tocar harpa. Enquanto ele tocava, o demônio ia embora. Isso era unção na vida desse jovenzinho. Porém, depois de ungido, foi ungido por Samuel como rei. Foi ungido lá em 1 Samuel 16. Depois leia a história. Depois de ungido, ele não se assentou no trono, mas passou os próximos anos fugindo desesperadamente de Saul, que queria matá-lo. Isso porque, queridos, antes de colocar Davi no trono de Saul, Deus precisava fazer, sabe o quê? Tirar o Saul de dentro do coração de Davi. E as atitudes de Saul para com Davi são mais atuais do que imaginamos. Nossa natureza humana caída não difere muito de Saul, não, queridos. Não. Por natureza, somos invejosos, ciumentos e complicados como Saul. Se não vigiarmos, alimentamos esses sentimentos demoníacos, diabólicos, e nos perdemos. Se não vigiarmos, faremos o mesmo que Saul fez em relação a Davi. Perseguiremos aqueles que foram escolhidos por Deus. Que Deus nos guarde disso. E sejamos imitadores daqueles que foram escolhidos por Deus. E não perseguidores, e não maldizentes, não daqueles que só vivem para falar mal de uma liderança, do pastor, para tocar na vida do servo de Deus. Davi tinha tanto temor, mesmo Saul sendo totalmente abandonado por Deus, em várias ocasiões, ele tinha um temor de não tocar no profeta, no rei, na unção. Ele tinha perdido, literalmente, a unção de rei, mas estava lá no reinado, e Saul respeitava isso. Não somos melhores do que Saul. Essa é a grande verdade. Jenny Edwards, em seu famoso livro, O Perfil de Três Reis, ele diz que Saul está no sangue que corre em nossas veias e na medula de nossos ossos. É interessante isso. Ele está em nossa alma e habita o núcleo de nossos átomos. Jenny Edwards diz mais: o rei Saul e você são um só. Você é o rei Saul. Ele respira nos pulmões e pulsa no peito de todos nós. Só há um meio de nos livrarmos dele, desse Saul, com esses sentimentos ruins. Tem que ser aniquilado. Davi, o pastor de ovelhas, ele teria crescido para vir a ser o rei Saul II. Mas Deus arrancou o Saul de dentro do coração de Davi. A propósito, a operação levou anos e foi uma experiência brutal que por pouco não matou o paciente Davi. E qual foi, queridos, o bisturi e a pinça de que Deus se serviu para extrair esse Saul de dentro de Davi? Deus utilizou o Saul externo, o Saul de carne e osso. O rei Saul procurava destruir Davi, mas o seu único sucesso, a sua única vitória, foi ter tornado ou se tornado o instrumento de Deus para matar o Saul que vagava nas cavernas da própria alma de Davi. Sim, queridos, é verdade que Davi foi quase destruído, quase morto nesse processo, mas isso tinha que acontecer. De outra forma, o Saul que havia em Davi teria sobrevivido. Assim, amados, Saul perseguiu seu genro, Davi, por muitos anos, por ciúme, por inveja. E o que mais motivou essa perseguição foi o fato de Davi ter vencido Golias e ter tido várias batalhas no campo de guerra. Davi foi um guerreiro
incansável e, por ter muitas vitórias, ficou muito famoso. E a fama de Davi cresceu mais do que a fama de Saul. Lá em 1 Samuel 18, versículo 7 a 11, tem um texto muito interessante que diz assim: depois que Saul veio dos campos de batalha, ainda como um soldado fiel de Saul, diz assim: enquanto dançavam, as mulheres cantavam, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul e ele entrou em transe profético em sua casa. Profetizou, queridos, pelo poder de Satanás. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Ou seja, fizeram até uma musiquinha que azedou o coração de Saul. Qual foi o refrão dessa musiquinha? Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E essa música estourou nas paradas de sucesso lá de Israel. Parece que um demônio entrou em Saul após ele ouvir que Davi era mais famoso do que ele. Que loucura, queridos. Como que é o coração humano? Enganoso é o coração humano, diz a palavra do Senhor. O coração de Saul tornou-se o quê? Um vulcão em atividade ao ouvir essa homenagem ou essa música que fizeram para Davi. Depois disso, o projeto de vida de Saul não foi mais governar a nação, mas destruir Davi. Amados, o ódio associado à inveja, além de ser algo irracional, é também uma porta de entrada para demônios. Quando o coração de Saul tornou-se um poço de amargura, de ódio e de inveja, o Espírito do Senhor retirou-se dele e um demônio o possuiu. 2 realidades, queridos. O Espírito Santo é real. Essa é a primeira verdade. A segunda, os demônios também são reais. 1 Samuel 19, versículo 8 a 11, olha o que o texto diz. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar com os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota, e eles fugiram dele. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul, quando ele estava sentado em sua casa com uma lança na mão. Enquanto Davi estava tocando a harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então, queridos, Saul não apenas ficou possesso de demônios, como também perseguiu Davi pelos montes e vales, pelas cidades e desertos. A luz de Davi, infelizmente, cegou a Saul. As virtudes de Davi azedaram o coração do rei. O brilho de Davi obscureceu o coração de Saul. Isso me faz lembrar da famosa fábula da serpente e do vagalume. Não sei se você sabe, queridos, mas o vagalume, ele possui luz própria. Por incrível que pareça, nem a lua tem esse privilégio. A lua não tem luz própria. E a luz emitida por esse inseto, o vagalume, é o resultado de uma reação química que ocorre entre 2 substâncias presentes no seu corpo, a luciferina e o oxigênio. E o interessante, pasmem vocês, é que esses flashes de luzes são emitidas com 3 propósitos principais. A luz do vagalume, e eu vou falar sobre a fábula
da serpente com vagalume. Primeiro, por que eles emitem aquelas luzes piscando? Primeiro, para convidar os parceiros a namorar. É interessante. Segundo, para espantar os predadores. E terceiro, para atrair as presas. Porém, no caso da fábula da serpente com o vagalume, foi diferente. Na verdade, essa luz brilhando fez algo de ruim no coração da serpente. Conta-se essa história, que uma serpente perseguia o vagalume insistentemente. Para onde o vagalume ia, a serpente o seguia ferozmente, parecendo aí o Saul perseguindo Davi. Em determinado momento, né, já que é uma fábula, e na fábula os insetos, cobras, falam, né, o vagalume perguntou para a serpente: posso te fazer pelo menos 3 perguntas? A serpente respondeu para o vagalume: olha, eu não costumo abrir exceções, mas vou abrir para você. Faz a pergunta. Eu fiz alguma coisa contra você para você me perseguir tanto? A serpente falou: não. Eu sou parte da sua cadeia alimentar? A serpente disse também: não. Então por que você me persegue tanto? E a serpente respondeu: eu te persigo porque eu odeio ver você brilhar. Então essa serpente aí é um símbolo de Saul. Odiava ver Saul brilhar. Odiava ver Saul ter sucesso. Para onde ia, a mão do Senhor era com ele. E isso fazia com que ele se irasse e perseguisse a Davi. Que Deus, queridos, tenha misericórdia de nós, é mais uma vez a minha oração. E que toda inveja, todo ódio e maldade sejam repreendidos de nosso coração em nome do Senhor Jesus. Que venhamos nos alegrar com aqueles que estão em destaques, por assim dizer, na obra do Senhor, que são usados pelo Senhor para pregar, que são usados pelo Senhor para evangelizar, que são usados pelo Senhor para louvar, que tem dons, que venhamos nos alegrar. E sempre que brotar em nosso coração um sentimentozinho de inveja, que venhamos repreender em nome de Jesus, porque isso pode criar, aumentar, se tornar um ódio e sermos como um Saul. Na próxima semana, se o Senhor nos permitir, estaremos analisando o último caminho trilhado por Saul para a sua destruição total. Estaremos examinando nos pormenores o texto de 1 Samuel 28, versículo 3 a 25. Se assim o Senhor nos permitir, se estivermos vivos e se o Senhor não tiver voltado até lá. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Obrigado pela atenção de todos. Que Deus venha renovar as forças de cada um. Pastora Biana quer falar alguma coisa, hein? Você pediu para lembrar. Vamos orar. Vamos orar, sim. Que Deus venha nos guardar e nos livrar, queridos. Como eu disse, o que levou Saul ao fundo do poço não foram pecados escandalosos aos olhos humanos, mas pecados da alma, que são tão graves quanto os pecados carnais. E todos precisam ser abandonados, tem que se renunciar, tem que se arrepender e buscar a face do Senhor. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, te louvamos por